Beleza, galera? Hoje é dia 13 de abril de 2018 e desde daquele evento ecumênico, né? Eu ia falar missa, mas aquele evento que ocorreu lá em São Bernardo, na ocasião da prisão do Lula, eu fiquei ansioso esperando um vídeo do Bernardo Kister. Quem não conhece, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Com relação à Igreja Católica, eu acho que é o cara que mais sabe aí do assunto aí, né? Pelo menos ao que aparece aí, né? Dos que eu já procurei. Então ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem propriedade para falar a respeito desses assuntos envolvendo a Igreja Católica. Eu até conheci o canal dele através de um vídeo que ele gravou sobre a Reforma Protestante em outubro do ano passado, se eu não estou enganado, por essa época aí. E foi bem interessante o vídeo dele, ele explicando a reforma que ocorreu na vida dele. Ele falou que ele era da Igreja Católica, depois ele foi para a Igreja Protestante, depois ele voltou para a Igreja Católica e aí ele apresenta os argumentos dele e o porquê que aconteceu essa transição na vida dele. Mas enfim, o que eu queria falar nesse vídeo é o seguinte, a respeito do conhecimento. O conhecimento, ele é uma espiral, né? Como o próprio professor Olavo de Carvalho fala. Fala que o conhecimento, ele é uma espiral. E nós temos uma limitação, né, mental aí, todo mundo tem, que você nunca vai entender o mundo inteiramente e completamente do jeito que ele é. Você aprende e adquire conhecimento de retalhos, de alguns pedaços. E aí você vai juntando tudo e forma um conjunto ali de conhecimento. Você pode adquirir uma quantidade muito grande de conhecimento, mas você nunca vai saber tudo. Tem gente que diz que isso é até uma forma como Deus encontrou das pessoas serem umas dependentes das outras. Então você nunca vai entender a medicina inteira se você é de outra área, então você precisa do médico, um cara que estudou para aquilo, e aí você precisa do engenheiro para construir sua casa, aí você precisa de um profissional de finanças para te ajudar ali com a administração financeira, enfim, você vai sempre um dependendo do outro. E eu falo isso por causa do seguinte, o vídeo dele lá, ele explica lá a situação lá desse evento ecumênico que teve lá na ocasião da prisão do Lula. Ele fala da Arquidiocese de São Paulo, fala mal, né? O bispo lá, ele não concorda com essa politização da Igreja Católica e tal. E ele fala bastante do Frei Beto, então, inclusive no canal dele lá ele tem muitos vídeos falando a respeito do Frei Beto. Eu conheci o Frei Beto, sabe como? Através do livro A Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E é bem interessante você ver como ele era um militante assíduo. Era não, né? Continua sendo. Mas eu queria falar uma coisa aqui bem interessante a respeito dele. Lá na página 139 do livro, ele vai dizer o seguinte: um dos chefes máximos das Farc, ou seja, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, não a Farc de hoje em dia, que virou um partido político, que na verdade só tem o nome de partido político, continua um crime narco-guerrilheiro lá. Um dos chefes máximos das Farc, Raul Reyes, declarou em entrevista à Folha de São Paulo em 27 de agosto de 2003 o seguinte, presta atenção aí. As Farc têm contatos não apenas no Brasil com distintas forças políticas e governos, partidos e movimentos sociais. Aí a Folha pergunta para ele, o senhor pode nomear as mais importantes? Aí o Reyes responde, bem, o PT, é claro. Dentro do PT há uma quantidade de forças, os sem terra, os sem teto, os estudantes, os sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas. E a Folha pergunta de novo, quais intelectuais? E o Reyes responde, M. Sader, Frei Beto e muitos outros. Essas relações, inclusive com autoridades governamentais, são enormemente facilitadas pelos contatos estabelecidos pelos membros do Departamento Internacional, bem como dentro do Foro de São Paulo, do qual as Farc e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, são membros. Beleza. Lá na página 231, tem várias citações do Frei Beto aqui no livro. Só que eu achei bem mais interessante essas partes aqui. Algumas entidades ligadas à teoria
da libertação aí da Igreja Católica estavam ajudando os guerrilheiros na época do regime militar a escolher um local bom para eles fazerem o foco de guerrilha rural deles. E aí a polícia do exército, a segunda companhia da polícia do exército, fez umas investigações e prendeu algum pessoal e tal. Ele fala aqui das armas foram roubadas, tal, foram apreendidos tantos fuzis, tantas metralhadoras, uma pistola, tal. Aí olha que interessante. Foi levantada pela polícia do exército a existência de um centro de treinamento de guerrilha na fazenda Ariranha, no estado do Mato Grosso, onde foram apreendidas armas e munições e presos Nelson Chaves dos Santos e os irmãos Pedro e Otacílio Pereira da Silva. Chegou-se a uma autoelétrica adquirida pela VPR, futura VAR Palmares, entidade, grupo guerrilheiro do qual a Dilma fazia parte, onde eram feitos reparos e pinturas em veículos roubados. Nessa oficina trabalhava um torneiro mecânico, Otávio Ângelo, treinado em Cuba, encarregado de fabricar acionadores para granadas, fazendo cerca de 30 por semana e de preparar canos para bombas e silenciadores para armas. Foram descobertas as ligações da VPR com os dominicanos, Frei Beto é um deles, por meio de contatos feitos entre o Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto, e Dulce de Souza Maria. Depois você vai lendo, você vai ver a ligação do Frei Beto e dos dominicanos com Carlos Marighella, e aí você vai ver vários auxílios que ele deu, inclusive em pesquisas que depois fundamentaram alguns livros que foram livros totalmente mentirosos, tentando denegrir as Forças Armadas e exaltar os grupos terroristas guerrilheiros da época do regime militar. Então, isso que eu queria falar dessa ligação, que então você acompanha um canal de YouTube ali que tem uma informação de uma coisa que você viu aqui no livro da Verdade Ilustra, que depois você viu em outro lugar e tal, e você vai juntando esse retalho de informações até criar uma coisa um pouco mais consistente. E aproveitando esse embalo, eu queria falar de fontes de conhecimento. A Masterclass do Nando Moura, ele abriu novas inscrições lá, até dia 16 aí, até segunda-feira vai estar aberta as inscrições para a segunda turma da Masterclass. Eu indico esse curso, eu fiz algumas aulas lá, não estou fazendo o curso inteiro, mas acompanhei umas 2 semanas lá. Muito interessante, eu não vou fazer o curso pelos mesmos motivos que eu falei na Masterclass do final do ano passado, questão de tempo e mais um monte de coisa, estou tudo enrolado aí, mas pelas 2 semanas que eu acompanhei, você vê muito conteúdo e conteúdo muito interessante e conteúdo que você não vai encontrar em outro lugar. Não espere da mídia porca que nós temos no Brasil essas informações. Então, aconselho, se você tiver essa possibilidade, inscreva-se lá na Masterclass do Nando, você vai adquirir muita informação lá. Da mesma forma como o Brasil Paralelo também, a mesma coisa, é uma outra fonte de informação excelente para quem não gostava, igual eu, não gostava da história do Brasil, porque eu achava uma porcaria e tudo mais, mas eu não sabia que eu tinha sido sempre enganado. Hoje em dia eu gosto da história do Brasil depois que eu comecei a ver pelo outro lado, pelo lado da verdade, obviamente. Então, Masterclass do Nando, Brasil Paralelo, Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, obviamente, os cursos do Terça Livre também, que são muito bons. Então você está tendo aí, a partir de agora, uma gama de pessoas honestas aí, né? Assim, que não vão mentir para você, vão querer te mostrar a verdade, sendo sinceros, não importa se vai te magoar ou não. Então você está vendo essa crescente que está ocorrendo por aí. Então aproveitem essas oportunidades que apareçam e busque conhecimento através de livros, comprem livros, estudem e vamos adquirir conhecimento, porque só assim teremos um futuro melhor para o nosso país, beleza? Deixa eu ir lá pôr a comida pra gata que ela tá miando. Forte abraço e até a próxima.